tudo bom? Eu sou o professor Cláudio. Nós vamos trabalhar agora na parte de Química específica para o teste de auxiliar de laboratório do MAPA, com uma série de informações aí, entre elas que se destaca nessa primeira aula de ligações químicas. É muito importante salientar para você que vai prestar o concurso o seguinte: a parte de ligações químicas voltada para o teu concurso traz regra do octeto, traz a ideia de energia envolvida durante uma ligação, tá certo? E os principais tipos de ligação, iônica, covalente e metálica. Então nós vamos abordar todos esses assuntos nessa primeira aula. Peço para que você sempre vá anotando os itens importantes, vá acompanhando comigo nos slides e também na parte do quadro. Vamos começar? Segue lá para mim nos slides, por favor. Vamos dar uma olhada lá, inicialmente, o que é uma ligação química. Bom, começa aí comigo. Nós sabemos que os átomos tendem a unir-se entre si. Agora, o motivo pelo qual eles se unem entre si é que é o grande mistério. Então, existe uma vasta gama de teorias para tentar explicar essa parte aí. Então, inicialmente, o que é uma ligação química? É a união de átomos para adquirir estabilidade. Essa é a primeira regra que nós temos que ter em mente. Então, observe aqui na figura ao ladinho aí que você tem, no seu canto direito, que você tem a união aqui de átomos aqui, formando uma ligação química. É importante salientar que essa ligação química ela acontece unindo as eletroesferas. Então, relembrando, nós tínhamos um átomo que tinha um núcleo e uma eletrosfera. A parte da eletrosfera, a camada externa, é essa que interage diretamente com o outro átomo. Então, eu tenho aqui o átomo de cor azul aqui, azul escuro, interagindo com esse átomo aqui de um verdinho aqui, ó, tá certo? Então, o azul com o verde, eles interagem entre si através das camadas de valência, que são os elétrons mais externos. Isso tudo para adquirir estabilidade. Agora, o motivo pelo qual essa estabilidade é adquirida é que é a ideia fundamental de tentar explicar a ligação química. Então, existem várias teorias, nós vamos destacar duas. A primeira diz respeito à energia. Então, dá uma olhada, por favor, nesse gráfico que você observa aí no teu slide. Note um detalhe, isso aqui é uma ligação entre hidrogênio e hidrogênio, na qual eu tenho aqui no eixo Y a energia envolvida na ligação, e no eixo X aqui o que eu tenho é a distância interatômica, ou seja, a distância entre os átomos. Inicialmente os átomos estão muito distantes entre si, começa a haver uma aproximação deles. Note que essa aproximação é favorável. Como é que eu sei que é favorável? Porque à medida que a distância entre eles vai diminuindo também a energia para manter o sistema. Ou seja, existe uma vantagem do ponto de vista energético. Resumindo, à medida que os átomos se aproximam, acaba ocorrendo um abaixamento da energia. Como consequência, há um favorecimento. Resumindo, existe vantagem energética quando eu aproximo dois átomos que antes eram neutros e isolados na tentativa de interagir suas camadas eletrônicas formando uma ligação química. Fato facilmente observável quando eu noto o abaixamento da energia do sistema. Agora, há um detalhe importantíssimo. Ele abaixa até um certo ponto, quando chega na parte de baixo, aqui no mínimo possível, se eu persistir em diminuir a distância, começa a haver uma repulsão núcleo a núcleo, elétron com elétron, acarretando num aumento de energia, ou seja, desestabilizando o processo. Como consequência, esse mínimo aqui é a condição favorável, que é onde acontece a ligação química. Então, observe o destaque aqui. Nesse ponto aqui, salientado aqui, que eu acabei destacando nessa região, ocorre inicialmente uma aproximação de átomos neutros, aqui que nós temos, depois chega num estado ótimo de energia, e se eu continuar a aproximação aqui que eu tenho entre eles, os núcleos vão ficar muito próximos entre si, os elétrons vão ficar muito próximos entre si, e isso vai acarretar numa repulsão interatômica. Essa repulsão desfavorece o processo aqui. Você pode ver aqui, nessa parte aqui de repulsão aqui com as setas e no aumento de energia aqui facilmente observável aqui pelo gráfico, tá certo? Então, segundo essa teoria que eu acabei de demonstrar num gráfico, o que significa dizer ligação química? Significa dizer que os átomos tendem a unir-se entre si, buscando um estado de menor energia, tá certo? Agora, existe outra regrinha também que é muito utilizada, que é chamado a regra do octeto, tá? Então, seguindo aí comigo, o que é a regra do octeto? Os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, para adquirir uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre no estado fundamental. O importante é lembrar do seguinte: ele perde, ganha ou compartilha elétrons e não se transforma em um gás nobre, mas adquire a mesma configuração de um gás nobre.
Então, agora eu vou pedir para que você me acompanhe aqui no quadro. Vem comigo para cá. Vamos dar uma olhada agora aqui comigo, por favor, no quadro. A regrinha do octeto, ela foi muito bem definida por Gilbert Lewis. Vários outros cientistas deram uma ideia dessa ligação, tentar explicar uma ligação química envolvendo os elétrons da camada de valência, porém, o senhor Gilbert Lewis foi quem se destacou na hora de distribuir, ramificar isso aí mundo afora, a ideia da regra do octeto. Ela não explica o motivo pelo qual a ligação acontece em si. Ela faz, na verdade, um comparativo. Qual é o comparativo? Os gases nobres, era sabido na época que gás nobre são elementos tremendamente estáveis, que permanecem estáveis na forma monoatômica, ou seja, não necessitam de outro átomo unido a ele através de uma ligação química para ser estável. Como consequência, o que nós acabamos tendo? Eu vou tentar fazer com que esse átomo que eu tenho aqui, que vai unir-se átomo A com átomo B, eu vou tentar fazer com que ele adquira a mesma configuração eletrônica que um gás nobre. Para isso existem algumas regrinhas. Então vamos lá, segundo a regra do octeto. Se você analisar os gases nobres, nós temos lá o primeiro que é o hélio. O hélio tem número atômico aqui 2. Então a distribuição eletrônica do hélio, que nós temos aqui, vai ficar 1s2, tá certo? Representando a camada K, que é a primeira camada da distribuição eletrônica. Então, observe um detalhe. Qualquer átomo que apresente a configuração eletrônica próxima do hélio, ou seja, números atômicos próximos a 2, vão tender a ficar somente com a camada K, contendo aqui 2 elétrons para ser estáveis. Então, essa regra determina que o quê? Que se um elemento apresenta somente a camada K como última camada de sua distribuição eletrônica, para que ele seja estável tanto quanto o hélio é, certo? Ele necessita apresentar 2 elétrons. Agora, os demais gases nobres, como por exemplo, neônio, número atômico aqui 10, distribuição eletrônica 1s2, 2s2 e 2p6. Apresenta mais do que a camada K aqui, ó. Então observe, eu tenho aqui, ó, a camada K e passo a ter aqui, ó, a camada L. Note atentamente o seguinte, a camada L agora apresenta 8 elétrons. Então, ó, nível 1 ou camada K, nível 2 ou camada L. A camada L apresenta um total de 8 elétrons. Bom, é chamada de regra do octeto porque, tirando o hélio, todos os outros gases nobres são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todos os demais gases nobres, exceto o hélio, apresentam 8 elétrons em sua camada de valência. Então, em sua grande maioria, eu vou ter 8 elétrons aqui, por isso o octeto. Resumindo, se um elemento apresenta somente a camada K, para que ele seja estável e apresente a mesma configuração de um gás nobre, deve conter 2 elétrons. Se ele apresentar a camada L, camada M em diante, para que ele seja estável, ele deve apresentar obrigatoriamente 8 elétrons aqui em sua camada de valência. Sendo assim, tá, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de todos os átomos e nos certificar, verificar lá se ele tem a camada K ou tem outras camadas. Se tiver outras camadas, deve fechar em 8 elétrons, podendo ganhar, perder, compartilhar, e na K somente 2. Vamos dar uma olhada no exemplinho aqui, ó. Então observe aqui, ó. Se eu comparar com vocês, por exemplo, o átomo de cálcio, o número atômico dele é 20. Ao fazer a distribuição eletrônica, eu tenho lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo o diagrama de Linus Pauling, até que eu chegue em 3s2, 3p6 e 4s2. Para não representar a distribuição eletrônica dos 20 elétrons, eu pus só a parte final dessa distribuição eletrônica. Agora, se atente ao seguinte fato. A minha camada de valência é aquela que apresenta o maior nível, o maior número à frente. Então, nesse caso é o 4. Tá? Então, como o nível 1 é a camada K, nível 2 é a camada L, nível 3 é a camada N, essa aqui é a camada N, que é o nível 4. A camada N, segundo a regra do octeto, deve apresentar 8 elétrons nessa camada para ser estável. Bom, ela apresenta apenas 2 elétrons aqui. Como consequência, esse átomo tem 2 perspectivas que ele pode atingir, segundo a regrinha do octeto. Perspectiva número 1, ganhar 6 elétrons de outro átomo. Lembra que, para ganhar elétrons, ele deve ser mais eletronegativo do que o outro átomo.
Então, se eu tenho alta eletronegatividade, eu tenho a capacidade de atrair elétrons de outro átomo para mim, tá certo? Essa atração vai aumentar minha densidade eletrônica, vai fazer com que eu fique com um número maior de elétrons, e o outro átomo que nós temos lá com um número menor de elétrons, porém com diferencial. Atrair 6 elétrons de outro átomo é um procedimento muito complicado que envolve uma energia muito grande. Então, ele tem a segunda perspectiva, que seria o quê? Seria perder, ceder esses 2 elétrons, doar eles para outro átomo. Se ele doar esses elétrons para outro átomo, aqui, iria perder esses 2 elétrons e a camada anterior seria a última camada, que seria a camada M. Essa dispondo de um total de 8 elétrons. Sendo assim, energeticamente falando, qual seria a vantagem para esse átomo? Ganhar 6 elétrons, envolvendo uma energia gigantesca, ou então o quê? Simplesmente doar 2 elétrons para outro átomo e ficar com a camada anterior com 8. É muito mais fácil para ele doar 2 elétrons e ficar com a camada anterior com 8 elétrons aqui. Tudo bem até aí? Perfeito? Agora, observe, esse átomo tem uma tendência nata de perder, então, 2 elétrons aqui, assumindo uma carga correspondente a 2+. Logo, na natureza, é comum encontrar o cálcio na forma de cálcio 2+. Tá certo isso? Agora, vamos pegar todas essas informações e vamos dar uma olhadinha nos slides. Vamos lá comigo? Me acompanhe. Segue aí para mim, por favor, os slides. Olha lá o que ele diz, na regrinha do octeto aqui. 8 elétrons no nível de nível de energia mais externa, certo? Ou então 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro, que é a camada K, aquele que nós havíamos citado. Olha no lado direito aí dos seus slides, você vai notar que eu coloquei 4 retângulos ali para representar uma situação parecida com a qual eu descrevi no quadro. Então vamos começar a destacar aqui o seguinte. Inicialmente, 2 átomos neutros se aproximam entre si, não são estáveis, certo? E agora, essa aproximação desses 2 átomos vai fazer com que o mais eletronegativo dentre os 2 ganhe o elétron do menos eletronegativo. Então, como o cloro que eu tenho aqui do lado direito é o mais eletronegativo, ele vai ter uma tendência nata de atrair o elétron do sódio. Então, está aqui, ocorre uma transferência aqui, como está sendo destacado aí. Essa transferência faz com que o sódio perca um elétron, ficando com 8 elétrons em sua camada de valência com essa perda. E o cloro, ao ganhar um elétron, ficando com 8 elétrons em sua camada de valência com esse ganho, que é o que você observa aqui. Então, se eu contar aqui os elétrons ao redor dessa última camada aqui eletrônica que eu tenho, o sódio, a partir do momento que perdeu um elétron, ficou com 8, e o cloro, a partir do momento que ganhou um elétron, também ficou com 8. Representando assim uma transferência de elétrons de um átomo para o outro, adquirindo estabilidade de gás nobre. De novo ressaltando, eles não se transformaram em gases nobres, eles adquiriram a mesma configuração eletrônica, como consequência a mesma estabilidade que um gás nobre tem. Tá certo? Agora, os tipos de ligação que se destacam. A primeira delas é a chamada ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar. Tá? Como é que ela funciona? É uma força de atração eletrostática que une lá os íons formados. Bom, como é que é possível isso? Quando um átomo perde elétrons, o outro átomo ganha elétrons, formando assim cátions e ânions respectivamente. Alguém perdeu, ficou na forma de cátion, que é positivo, alguém ganhou, ficou na forma de ânion, que é negativo. Como consequência, acaba ocorrendo uma atração eletrostática, ou seja, o cátion, que é positivo, é atraído pelo ânion, que é negativo. Isso caracteriza uma ligação iônica, tá certo? Principal forma, ela acontece devido a uma grande diferença de eletronegatividade, que eu posso identificar facilmente quando eu tenho a união de metais, que são elementos com característica nata de doação de elétrons, com ametais, elementos com característica nata de recebimento de elétrons. Ou seja, os não metais têm alta eletronegatividade. Tá certo isso? Agora, um exemplo para cá, o NaCl. Observe aqui. Agora eu tenho a representação somente do elétron de sua camada de valência. O sódio é um metal, tem um elétron na camada de valência, tende a perder para um não metal, que é mais eletronegativo, e tem 7 elétrons em sua camada de valência. A transferência de elétrons é que caracteriza essa minha ligação iônica, formando aqui o Na+, e o Cl-. Observe agora que esses íons sofrem uma atração entre si. Então, como eu tenho uma ligação entre íons, chamo de ligação iônica, tá certo? Outra forma de representar é essa que você está vendo aqui. O sódio, ao perder um elétron, assume uma carga +1. O cloro, ao ganhar um elétron, assume uma carga -1.
e eu inverto os valores dessas cargas, 1 e 1, como você pode estar vendo aqui, para que eu promova o balanceamento, para que eu possa mostrar que o total de elétrons perdidos é igual ao total de elétrons ganhos, certo? Como os números aqui são iguais 1 e 1, eu não preciso representar, fica somente NaCl, tá ok? Chamado de regrinha do escorregador, ele vem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Feito? Agora, observe aqui algumas características dos compostos iônicos. Todos eles são sólidos à temperatura ambiente, tá? Formam o que a gente chama de cristal aqui, o retículo cristalino aqui. Então observe aqui, ó. Você tem aqui o cloreto de sódio, que a gente acabou de ver no slide anterior. Uma ampliação dele eu tenho um cristal. O que eu tenho nesse cristal? Íons sódio e íons cloreto, muito bem organizados aqui no estado sólido. Note que eu tenho repetições iguais em todas as direções. Isso é um retículo cristalino ou um cristal iônico. Esse retículo cristalino dá ao composto iônico algumas características únicas, como por exemplo, altos pontos de fusão e ebulição, que vale a pena você anotar aí. Esses altos pontos de fusão e ebulição significa dizer que eu tenho que gastar muita energia para quebrar esse cristal que você está vendo aí no teu slide, tá certo? Outra característica, eles são duros. O que é isso? Difíceis de serem riscados, porém são quebradiços, quebram de maneira fácil. Tá certo? Essas são as principais características dos compostos iônicos. Outra que se destaca é a sua grande solubilidade em água. Em sua grande maioria, compostos iônicos são bem solúveis em água, tá? Por quê? Porque a água é polar, ou seja, tem polos, e eles também, os cátions e os ânions, tornando-se de fácil dissolução. Agora, seguindo, outro tipo de ligação é chamada de ligação covalente. É importante salientar o seguinte, na ligação iônica nós vimos que ela acontece devido a uma grande diferença de eletronegatividade. Já na ligação covalente, não. A diferença de eletronegatividade é pequena entre os dois átomos. Como consequência, eu vou unir átomos cuja diferença de eletronegatividade é baixa entre si e átomos não metálicos. Essa é outra característica. Então, olha lá em covalente, lá. União de átomos com alta eletronegatividade promovendo o compartilhamento de elétrons. Elementos de alta eletronegatividade são não metais, como você pode ver aqui, ó, ocorre entre quem? Ametal com ametal, como está destacado aí, ou ametal com hidrogênio. Agora um cuidado, ela se destaca em covalente normal e covalente dativa. É importante frisar para você que a covalente dativa é uma ligação que a cada ano que passa cai em desuso, ou seja, ela é cobrada em menor escala. Porém, como no seu concurso ela ainda aparece lá na ementa, nós estamos aqui revisando essa parte com vocês, tá certo? Vamos ver cada uma delas. Uma covalente normal. Então, o que é uma covalente normal? Dois não metais, como você está vendo aí em destaque, carbono e oxigênio, certo? Os dois aqui vão formar o CO2, que é o dióxido de carbono. A distribuição eletrônica do carbono, ele apresenta um total aqui de 4 elétrons em sua camada de valência, sendo necessário ganhar mais 4 para fechar em 8. Já o oxigênio dispõe de um total de 6 elétrons em sua camada de valência, sendo necessário atingir 8, ou seja, faltam 2 elétrons para ele. Então agora eu vou dispor aí no teu slide o carbono e o oxigênio. Observe, com os elétrons ali ao redor deles. Então nota aqui, ó, o oxigênio que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons em sua camada de valência. O carbono, aqui 1, 2, 3, 4 elétrons em sua camada de valência, o oxigênio também aqui, 6 elétrons em sua camada de valência. O carbono como átomo central unido a 2 oxigênios. Então agora começa o compartilhamento. Fique bem atento e acompanhe aqui com o mouse aqui o que eu estou mostrando para vocês. O oxigênio tinha 6 elétrons em sua camada de valência. Compartilhou esse um elétron aqui com o carbono, acabou de ficar com 6 dele mais um compartilhado, 7. Compartilhando o segundo elétron, acabou de ficar com 7 mais esse aqui compartilhado do carbono, 8. Resumindo, ele tem 6 elétrons dele, mais 2 compartilhados agora, o que caracteriza fechamento de 8 elétrons em sua camada de valência, estabilidade igual a gás nobre. Mesma linha de raciocínio se atribui aqui o carbono. Observe que tanto o carbono quanto o oxigênio, a vantagem para os dois átomos não seria perder elétrons, mas sim ganhar. Nenhum deles é metal, então a tendência nata é de ganho de elétrons aqui. Como os dois átomos querem ganhar, o que eles vão preferir? Compartilhar elétrons. O que eu fiz aqui do lado esquerdo é reproduzido igualmente do lado direito, formando então as devidas ligações. Esse compartilhamento faz com que esses elétrons aqui representados dentro desse retângulo sejam igualmente divididos entre as nuvens eletrônicas do carbono e do oxigênio. Resumindo, passam a ser tanto do carbono quanto do oxigênio aqui.
E cada representação dessa num retângulo caracteriza uma ligação química, que também pode ser representado através dos tracinhos. Então observe, aqui do lado esquerdo foram efetuados 2 compartilhamentos, representando aqui uma ligação dupla do lado esquerdo aqui, ó. Mesma linha de raciocínio para o lado direito, tenho 2 compartilhamentos, 2 ligações representadas aqui, uma dupla. Isso aqui é uma ligação covalente normal. Agora a próxima, seria uma ligação covalente dativa ou coordenada. O que é isso? Isso é o seguinte, eu atinjo a regra do octeto, chegando ao pico máximo dela, com os 8 elétrons, e aí o que acontece? Existe a necessidade de união de mais um átomo. Resumindo, eu tenho aqui, por exemplo, o enxofre. Vamos ver se você acompanha aqui comigo. O enxofre tem 6 elétrons aqui em sua camada de valência e ele necessita de mais 2 elétrons. Então, como ele está perto de 8, a tendência dele é ganhar 2 elétrons. Então, ele não vai perder, ele prefere compartilhar ou receber 2 elétrons. Agora, quando ele recebe ou compartilha 2 elétrons, ele vai fechar em 8 elétrons. Como consequência, ele não teria mais condições, segundo a regra do octeto, de efetuar mais ligações. Mas o problema é que existem compostos no qual o enxofre efetua mais do que 2 compartilhamentos de elétrons, estourando a regra do octeto. Então, uma das técnicas propostas para explicar esse fenômeno é a ligação covalente dativa ou coordenada. Segue aí comigo. Notem em azul aí do ladinho direito aí da distribuição eletrônica que eu coloquei os 6 elétrons ao redor do enxofre aí representado por bolinhas azuis. Mesma coisa eu vou fazer para o oxigênio, representado com um xizinho aí. Agora, está aqui, eu vou representar o SO2. O que é o SO2? É o dióxido de enxofre. Então eu tenho um enxofre e 2 oxigênios. Esse é um composto muito comum, estável, existente, que nós sabemos que é comum e frequente a existência dele na natureza. Então nós vamos tentar explicar como é que ele acontece através das ligações químicas. Dispus aqui os 6 elétrons da camada de valência tanto do enxofre quanto do oxigênio. Vamos começar o compartilhamento. Então ocorre aqui o primeiro compartilhamento, sendo que o enxofre tem 6 elétrons dele, mais um compartilhado aqui do oxigênio fecha em 7. O oxigênio tem 6 mais um compartilhado, também fecha em 7. Mais um compartilhamento aqui, eu passo a ter agora 2 compartilhamentos, tanto para o enxofre quanto para esse oxigênio do lado direito. O enxofre agora fecha em 8 elétrons e o oxigênio também fecha em 8. Agora, se eu tentar efetuar mais um compartilhamento nessa parte de baixo aqui, ó, o que vai acontecer? O enxofre fecha mais do que 8 elétrons. Então, segundo a regra do octeto, isso não seria possível. Bom, e o que fazer então? Note o detalhe aqui, ó. Esse enxofre aqui, ó, ele tem 2 elétrons aqui que não estão sendo usados, representados aqui embaixo, mais 2 que não estão sendo usados, representados aqui em cima. Se eles não estão sendo usados diretamente numa ligação química, eles podem ser emprestados para o oxigênio, que só tem 6 elétrons aqui. E precisa de mais 2 para fechar segundo essa regra. Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos emprestar esses 2 elétrons num compartilhamento diferente desses de cima. Olha para cá agora. Esse é um compartilhamento representado aqui em cima, no qual um elétron vem do enxofre e o outro elétron vem do oxigênio. É um compartilhamento normal, uma covalente normal. Agora aqui embaixo não. É um compartilhamento no qual um dos átomos forneceu os 2 elétrons, no caso o enxofre. Como consequência, essa ligação aqui de baixo é chamada de ligação covalente dativa ou coordenada, onde o par eletrônico foi coordenado para o oxigênio. Tá ok? Também é representado em algumas situações através dessa setinha aqui, ó, tá? Agora, cuidado, volto a reafirmar. É muito pouco usado ligação covalente dativa e quando não é usado ligação covalente dativa, o que a gente faz? Estoura mais do que 8 elétrons, indo para bem mais do que isso chamado de octeto expandido. Tá certo? Agora, pessoal, continuando. Para representar isso, ainda existe também a ligação metálica. O que é uma ligação metálica? Ela envolve somente metais ali no meio, representado através de ligas metálicas. É importante salientar que metais têm tendência nata a perder elétrons. Então, eu estou unindo átomos com característica de perda de elétrons, como pode ser representado nesse esqueminha que você está vendo aí no teu slide. Observe aqui, ó, o que eu tenho. Tenho uma formação de um cristal aqui, não como um cristal iônico agora, mas na forma de cátions aí estabilizados por elétrons. Ué, como assim? Olha aqui o átomo de sódio aqui. Sódio é um metal que tem a tendência nata de perder elétrons. Ao perder o seu elétron da camada de valência, ele fica com carga positiva. O detalhe interessante é que esse sódio aqui, ó, perdeu o elétron de sua camada de valência, esse sódio aqui também perdeu. Então eu passo a ter 2 cátions muito próximos entre si. Ué, e por que eles não se repulsam? Porque eles perderam esses elétrons e os elétrons perdidos aqui, ó,
estão totalmente livres, formando uma nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica evita a repulsão entre eles. Então essa é a ideia da ligação metálica. A ligação metálica, eu tenho uma série de cátions estabilizados por uma nuvem ou mar de elétrons ao redor deles. Tá certo isso? Formado principalmente através de ligas metálicas, é onde eu represento muito bem. Agora, como é que isso é cobrado na forma de exercício? Vamos dar uma olhada lá? Segue lá para mim. Qual a fórmula do composto formado entre os elementos cálcio e cloro e qual a ligação envolvida? Então, seguindo lá, por favor. Vou fazer a distribuição eletrônica inicialmente do cálcio e aqui do cloro. Então, o cálcio tem número atômico 20, a distribuição vai até o 4s2. O cloro tem 17, indo até o 3s2 e 3p5. Destacando agora, o 4s2 é minha camada de valência. Note que ele apresenta apenas 2 elétrons. Seguindo a regrinha do octeto, ele deveria ter quanto? 8 elétrons aqui. Já que, olha aqui, ó, camada K, camada L, quem tem o número 2 na frente, camada M, quem tem o número 3 na frente, e camada N, que é o de navio, quem tem o número 4 na frente. A camada L, M, N, O, P e Q devem apresentar 8 elétrons para ser estável. Só tem 2. Há uma grande vantagem para o cálcio ceder esses 2 elétrons. Como consequência, ele é um metal que perde 2 elétrons na ligação. Já o cloro, ó, a camada de valência apresenta 7 elétrons, como está destacado ali no cloro. Esses 7 elétrons está muito próximo de 8, então a tendência dele é ganhar um elétron. Agora, continuando, representei os elétrons da camada de valência. Cálcio com 2, o cloro com 7 ali. Então, note, o cálcio vai ceder um dos seus elétrons para o cloro, como está representado na setinha aí. Só que o cloro só precisa de um único elétron aqui, ó. Então, ele vai fechar em 8, observe aqui, ó. Tem 7 dele, mais um que ele ganhou, fechou em 8. Para o cloro está estável. Mas o cálcio tem que perder mais um elétron. Então, existe a necessidade de um segundo átomo de cloro, que é aproximado aqui. Como consequência, se passa a ser uma doação aqui do cálcio para o segundo átomo de cloro, fechando agora aqui os 2 cloros aqui ganhando um elétron cada um e o cálcio perdendo 2 elétrons. Note que o cálcio ao perder 2 elétrons adquire carga positiva, 2+, e cada cloro agora que se chama cloreto, que é um íon, adquire carga negativa. Observe que essa é uma ligação em que ficou muito bem claro que houve uma transferência de elétrons. Como consequência, o que eu tenho é uma ligação iônica, que também pode ser representada da seguinte maneira. Cálcio de carga mais 2, cloro de carga menos 1. O que acontece então? Ocorre uma troca. Lembra que eu falei lá a regra do escorregador? Quem está na esquerda vai para a direita, está ali o número 2. Quem está na direita vai para a esquerda. Isso significa dizer que quando eu troco esses valores aqui, ó, eu garanto que o total de elétrons perdidos, que são 2, são completamente absorvidos por 2 cloros aqui. O número 1 passa a ser facultativo a sua representação, como consequência eu tenho a fórmula CaS2, caracterizando uma ligação do tipo Q iônica, tá certo? Então, voltando lá ao enunciado, o que nós temos? Qual a fórmula do composto formado entre cálcio e cloro, que ele deu os números atômicos ali? A fórmula é CaCl2. E o CaCl2 representa uma ligação de que tipo? Uma ligação iônica. A alternativa correta, letra C. Tá certo, turma? Agora, atenção aqui para mim rapidinho. É muito importante que você tome alguns cuidados. Relembre de volta a ideia de ligação iônica, transferência de elétron, metal ligado a não metal. São os principais casos, onde há uma grande diferença de eletronegatividade. Essa grande diferença de eletronegatividade assume valores superiores a 1,7. Ou seja, se a questão me der valores de eletronegatividade, eu vou ver a diferença entre eles. Se forem superiores a 1,7, eu tenho uma ligação com forte caráter iônico, que eu identifico como? Através de uma transferência de elétrons. Quem transferiu, quem perdeu esse elétron se transforma em cátion, quem ganhou se transforma em ânion, e ocorre uma atração mútua entre eles. Elevado ponto de fusão, elevado ponto de ebulição, grande dureza, que é resistência ao risco, quebradiço, estado sólido à temperatura ambiente, geralmente de grande solubilidade em água. Todas essas são características natas de compostos iônicos aí que se destacam lá para o teu concurso. Muita atenção para isso. Já na covalente, geralmente é entre não metais, onde eles têm alta eletronegatividade, porém uma pequena diferença entre eles, tá certo? Por exemplo, você tem flúor, que tem lá uma eletronegatividade de valor 4, e tem lá o oxigênio, cuja eletronegatividade é de valor 3,5. Então, como consequência, a diferença entre eles é de 0,5.
É uma pequena diferença de eletronegatividade entre não metais, fazendo com que eles tenham preferência de um compartilhamento de elétrons. Número de elétrons na camada de valência elevados, como por exemplo, 4, 5, 6 ou 7 elétrons em sua camada de valência. Tá certo? E aí preferem compartilhar. Esses compartilhamentos podem ser em covalentes normais, onde o átomo A cede um elétron, o átomo B cede um elétron, compartilha, sendo que o compartilhamento, cada átomo cedeu um elétron, tá certo? Ou uma covalente dativa. O que é isso? É quando um dos átomos cede os 2 elétrons para serem compartilhados. Ele entrega esses 2 elétrons aqui a serem compartilhados, é dativo ou coordenado, já caindo em desuso. Hoje em dia se prefere mais falar de octeto expandido. Compartilha todos e se estourar mais do que 8 não há problema nenhum. E a ligação metálica, que é específica entre metais, cuja principal característica é qual? É a ceder, perder elétrons. Todos os átomos da estrutura perdem os elétrons da camada de valência, fazendo com que todos fiquem na forma de cátions estabilizados por esses elétrons que ficam livres. Principal característica de uma ligação metálica, condutividade elétrica no estado sólido ali. Tá certo isso? Tranquilo, turma? Um bom estudo a todos e vejo vocês na próxima aula. Feito? Tchau, tchau para vocês.